Os Estados Unidos sancionaram nesta quinta-feira 16 funcionários de Nicolás Maduro por fraude eleitoral na Venezuela. Os detalhes na reportagem de Malu Bacarin. Os 16 funcionários são acusados de impedir um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos. Em comunicado, o secretário de Estado americano Antony Blinken informou que o governo do presidente Joe Biden intervém para que o presidente Nicolás Maduro e os representantes dele sejam responsabilizados por obstruir as eleições presidenciais e abusar dos direitos humanos. Os embargos incluem o congelamento de ativos que os sancionados possuem direta ou indiretamente nos Estados Unidos, assim como a proibição de qualquer pessoa ou empresa americana de fazer negócios com eles. Paralelamente, o Departamento de Estado toma medidas para impor restrições de vistos. Washington já sancionou mais de 100 entidades e cerca de 140 pessoas, incluindo líderes da autoridade eleitoral, da Suprema Corte e da Assembleia Nacional afiliada a Maduro, além de militares e integrantes dos serviços de inteligência. Os Estados Unidos afirmam que as táticas de intimidação do governo da Venezuela, incluindo a emissão de uma ordem de prisão contra o candidato Edmundo González, o forçaram a deixar o país e buscar asilo na Espanha. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, recebeu González na sede da presidência em Madrid. Ele chegou à capital espanhola no domingo, depois de um mês escondido e sendo procurado pela justiça. O candidato reivindica a vitória nas eleições de 28 de julho. Também nesta quinta-feira, cerca de 50 países pediram na ONU que a Venezuela publique imediatamente o resultado das eleições e permita a verificação imparcial. As autoridades eleitorais venezuelanas, que ainda não divulgaram as atas de votação, atribuíram a vitória ao presidente Nicolás Maduro. A oposição afirma que Edmundo González recebeu mais de 60% dos votos. Bom, Dora, é a primeira sanção por parte dos Estados Unidos em relação à Venezuela, depois do resultado da eleição de Nicolás Maduro, e aquela coisa que a gente já falou muitas vezes, né? Se sanção adiantasse alguma coisa, a gente vê Cuba, né? Pois é, as sanções elas não têm uma efetividade, agora é um gesto, porque também ficar parado olhando, não é, tudo o que está acontecendo, por que as sanções não resultaram, é também algo que não se pode fazer, que é o que o Brasil está fazendo, né? O Brasil está sendo cobrado agora numa coisa que eu já estava considerando muito importante, numa atuação mais firme em defesa das pessoas que estão sendo presas por motivos políticos, não é? Nós já vivemos essa situação lá atrás, anos atrás, na época do regime autoritário aqui, e tivemos, sim, ajuda até do ponto de vista só de posicionamento de países estrangeiros. Então, isso é importante, mas nem isso o Brasil dá sinal de fazer. Agora, vocês repararam que coisa, né? O Brasil se posicionou, justificou que não fazia nenhuma declaração mais dura em relação ao Nicolás Maduro, porque queria preservar o seu espaço de negociação. Ora, quando foi para negociar uma solução para o Edmundo González, quem entrou na negociação foi a Espanha. O Brasil não teve nenhum papel. Então, perde dos dois lados, né? Agora, nessa altura, já não adianta mais falar sobre declarações duras, Maduro é isso ou aquilo. Por isso que eu acho que o importante agora seria o Brasil atender a essas cobranças de atuar em defesa dos presos políticos da Venezuela. E, Vilela, qual deve ser a reação da Venezuela? Claro que comparar o tamanho dos países não tem nem como se comparar, mas Nicolás Maduro deve reagir. Com certeza, deve reagir, mas especialmente no campo das bravatas, no campo do discurso. Essa dicotomia contra o imperialismo norte-americano é algo que é muito utilizado no discurso do presidente, do ditador Nicolás Maduro, já há bastante tempo. Então, eu não tenho dúvida que isso vai ser utilizado novamente, será mais um capítulo, e concordo totalmente com o que a Dora colocou. Infelizmente, o Brasil, ele fica numa posição muito dúbia, uma posição muito vacilante diante desse quadro que nós estamos vendo na Venezuela.